Fala galera, está no ar mais um programa Fabiana Araújo Podcast, com oferecimento do nosso patrocinador oficial 10palpites.com. Aqui seu palpite vale ouro. E a nossa convidada de hoje, ela é atriz, modelo, digital influencer e é a number one, porque eu tenho a honra de falar e eu tô falando é dela, Elisa Sanches. Oi, um prazer estar aqui a primeira vez, né? E é bem legal conhecer o estúdio, conhecer a galera. E vamos que vamos com essas perguntas, né? Com certeza, posso perguntar tudo? Pode. Você gosta tudinho ou só um pouquinho? Não sei. Depende. Consegui deixar a Elisa Sanches sem graça, tá? Posso botar tudinho? Pode. Pergunta, calma, as perguntas. Elisa, deixa eu te falar. Como é que você entrou nesse negócio do mundo pornô, do conteúdo? Que hoje é conteúdo adulto, né? Hoje a coisa tá mais digital. Mas você pegou lá na frente as produtoras brasileirinhas, teve também aquele lá de Vargem Grande, que é lá da minha área, o Brad Montana, e pegou essa galera toda de produtora. Que fez a Elisa Sanches entrar nisso? Eu quero saber se você também é aqui do Rio. Conta um pouquinho da tua história pra galera saber. Então, eu já tenho 8 anos como atriz. Eu comecei em maio de 2016. Eu comecei no Brad Montana, porque eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. E eu comecei sem querer. Nessa época, assim, eu nem sabia que eu iria virar atriz conhecida. Eu queria só esquecer de uma pessoa. E aí eu pensei no filme pornô, porque essa pessoa que eu namorei um ano, ele falava pra mim que eu transava muito bem sexo anal, né? E aí eu falei, por que eu transo bem sexo anal? Ele, eu tenho 24 centímetros e você aguenta bem. E eu falava assim, mas por que eu transo assim como atriz, né? Porque ele falava, você transa como atriz pornô. Por que eu transo como atriz? Porque as atrizes fazem isso. Aí ele, na época, você não assiste filme e tal? Eu não assisto, eu não curto filme pornô. Aí ele, mas é coisa de homem, eu sempre faço isso antes de dormir e tal, não sei o quê. Toco uma asinha. Aí eu falei, cara... Aí quando ele falou isso, que eu transava como uma atriz pornô e aguentava bem sexo anal, porque ele tem um tamanho bem grande, né, 24 centímetros, eu aguentava bem. Na época, eu não pensei que eu queria ser atriz. Eu queria, de uma certa forma... Eu tava bem com ele na parte sexual e tudo mais, só que na parte como mulher eu tava um pouco insegura. Então eu falei, cara, eu tô um ano com ele, mas eu quero esquecer dele de alguma forma, eu não sei como. Porque ele era muito mulherengo? Na verdade, não é ser mulherengo, é porque a nossa relação era mais sexo do que amor e Do que tal. carinho, né? Não, carinho sim, mas era mais aquela coisa do sexo. Então, a minha parte insegura foi parte assim, às vezes como mulher mesmo. Enfim, no final das contas, enquanto eu tive com ele esse um ano, assim, a gente na parte sexual muito bem. E aí, eu não estava mais segura como mulher, assim, me sentindo assim, segura nas questões que eu queria com relação a ele. E aí, como ele comentou isso, aí eu falei, cara, eu queria separar dele, mas sou muito apegada ao sexo dele. Eu não sei, eu não consigo esquecer dele, porque eu era aquela pessoa muito viciada em sexo antigamente, e eu, mesmo que a pessoa não fosse a melhor pessoa do mundo, às vezes pelo sexo da pessoa eu não conseguia separar da pessoa, porque tinha aquela relação sexual que me supria a ponto de, mesmo eu não estando bem, eu não conseguia separar da pessoa. Então eu fiquei presa ao sexo dele, e daí eu ficava assim, cara, como que eu vou conseguir esquecer? Aí eu falei, se ele me elogiou nessa questão do sexo anal, que pra mim é uma coisa tão normal, não tem nada de difícil nisso, independente do tamanho, eu acho que eu vou, de repente, tentar ser atriz. Vai que eu consigo esquecer dele. Assim, foi uma brincadeira minha, um pensar que eu não sabia que Uma iria... suposição que você teve que... Não sabia que iria se concretizar. Então, uma certa vez eu conheci um rapaz que ele conhecia um diretor. Aí ele, mas você quer fazer filme? Eu falei, cara, eu acho que sim, eu acho. Aí daí o cara, vou te dar o telefone do Brad Montana. Aí eu, tá. Aí, assim, o achar, eu não sabia que seria real, assim, tipo, se tornaria realmente, de fato, uma coisa concretizada. Então eu mandei zap pra esse diretor e falei, então, eu queria ver como é que faz pra ser atriz. Aí ele, olha, a seleção são as fotos que eu vou te pedir, exames e tudo certinho, você já pode começar a filmar. Aí eu fui e falei, cara, tudo bem, mandei as fotos, os exames nós fizemos, tudo certinho. Ele falou, então você tá pronta? Aí eu tô, mas eu nem sabendo se eu estaria ou não e tal. E aí nesse dia com o Brad Montana foram 2 atores, um que é o Mark Butch, que é bem antigo
no pornô e tal, já faz o Brad Montana há bastante tempo, e o outro é um ator novato. E ele falou, e aí, você vai conseguir fazer tal? Eu falei, vamos. Aí daí, tipo, eu gostei tanto de ter feito o filme pornô, assim, que eu não me senti como se fosse uma atriz e não me senti como se fosse, vamos dizer assim, algo assim que iria fazer com que eu ficasse conhecida. Eu fiz natural. Então, quando eu fiz a cena com o Mark Butt, assim, foi tão bom, foi tão, assim, natural, que eu falei, gente, se eu soubesse que era tão bom, eu teria sido atriz antes, porque parece que aquilo ali era o meu mundo, parece que era pra eu ser atriz, assim, sem querer. E aí eu me senti muito à vontade. Quando acabou a cena, eu falei, já, né? Foi uma cena com bastante sexo anal, ele também tem 24 centímetros, né? Como o meu ex, e ele teve uma pegada muito boa, assim, eu fiquei apaixonada pelo Mark Butt e apaixonada pelo pornô. E aí eu fiquei com aqueles olhos brilhando, assim, brilhando no final. Falei, nossa, que delícia. Então, quando acabou, o Brad, assim, cara. E aí eu falei, nossa, maravilha. Aí daí eu peguei o outro ator, que era o ator novato, só que o ator novato ele já não tinha A a mesma performance. pegada, porque o pornô, mesmo que seja o sexo, tem o ângulo, tem o que você não pode tampar na hora de filmar, porque tem que mostrar o que está acontecendo. O ator, ele tem que dar aquela ele tem que fazer a dominação ali, ele tem que mostrar que tem pegada, mesmo que a pessoa às vezes esteja ou com sede ao pote, ou ele esteja muito tímido, ele tem que ter uma desenvoltura. Porque o pornô depende do ator. A principal ferramenta numa cena funcionar é o ator. Do A ator. atriz não é ninguém sem o ator. Então ele, o menino que gravou depois, ele não tinha essa desenvoltura porque era a primeira cena dele. Foi legal? Foi, mas a primeira cena, no mesmo dia, foi 1000 vezes melhor. Então, quando eu concluí as 2 cenas, eu falei, cara, é o meu mundo, é o que eu quero. E assim foi, assim eu virei atriz há 8 anos atrás, porque foi 2016.